Você sabia que Deus quer falar com você hoje? Mas talvez você não esteja escutando a voz dele, porque o teu coração está muito triste e preocupado. Deus quer falar com você através da sua palavra, que é a Bíblia, através das situações que estão à sua volta, das pessoas e principalmente no seu coração. E se você está passando por um momento tão difícil e que sua fé está sendo abalada e os seus ouvidos espirituais não conseguem ouvir a voz do Senhor, assista essa pregação até o final e sinta o Senhor falando diretamente com você, para que você enfrente suas lutas com esperança e determinação. Vamos ver 4 palavras muito importantes que você precisa ouvir hoje. A primeira palavra que Deus quer te dizer hoje é: eu estou cuidando de vocês. A Bíblia diz: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalta no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pode não parecer, mas Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Muitas vezes não vemos o agir do Senhor e ficamos ansiosos e inquietos. Mas de acordo com a sua palavra, podemos descansar e esperar confiante que as suas promessas irão se cumprir no tempo certo. Deus te conhece perfeitamente e sabe tudo sobre o seu respeito. Ele te conhece muito antes mesmo do seu nascimento. Então, a partir de agora, ore e entregue seus desejos, medos, ansiedade, angústia e preocupações. Coloque tudo nas mãos do Senhor, com a plena certeza de que Ele está cuidando de vocês. O salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A segunda palavra que Deus te diz hoje é: fique alerta. A Bíblia diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você tem um inimigo que quer te destruir, o diabo. Por isso, você precisa vigiar e não abrir brecha para que ele entre sobre a sua vida. Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Isso quer dizer que enquanto nós estivermos nessa terra, enfrentaremos muitas tentações, pois o nosso corpo ainda está preso ao pecado. A Bíblia diz que todos os cristãos enfrentam a luta diária entre a carne e o espírito. Ou seja, o nosso espírito deseja as coisas de Deus e se alegra com a justiça e com o bem. Mas a nossa carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. E nossos espíritos estão prontos para servir a Deus e obedecer a sua palavra. Mas a nossa carne é fraca e se não vigiarmos, podemos cair em tentação. Vigiar também significa estar atento à voz de Deus. Quando lemos a Bíblia, oramos, jejuamos, ouvimos pregações e louvores, o nosso coração se volta para o Senhor e Ele começa a nos guiar para que não sejamos mais enganados pelas armadilhas que o diabo coloca em nosso caminho. A terceira palavra que Deus te diz hoje é: não fique sozinho. A Bíblia diz: não deixemos de reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia, não é verdade? Esse versículo mostra que a volta de Jesus está se aproximando e por isso devemos reunir como igreja para nos encorajarmos uns aos outros. Repare que a Bíblia diz que devemos reunir como igreja e não na igreja, ou seja, todas as pessoas que entregou a sua vida para Jesus agora faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas isso não quer dizer que frequentar um templo religioso não seja importante. Na Bíblia também encontramos diversas outras passagens nos incentivando, estamos unidos com outros irmãos na fé. Por exemplo, em Mateus capítulo 18, Jesus diz que onde 2 mais se reunissem em seu nome, ele estarei no meio deles. E você sabe por que ele disse isso? Porque ele sabe que a união é a chave da vitória. Jesus não está dizendo que quando você estiver sozinho, ele não estará com você, mas ele reforça o significado da união, mostrando quanto é importante estarmos perto de pessoas